Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. É verdade que o Espírito Santo corrige as nossas orações diante de Deus? Vamos ler o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Observe que o apóstolo Paulo diz que, da mesma maneira, também. Isso quer dizer que não só o Espírito geme, mas existe também outros seres que estão gemendo. Vejamos quais são eles. No versículo 22, o apóstolo Paulo diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Veja bem, o apóstolo Paulo diz que, em primeiro lugar, a criação, a natureza, a coisa criada por Deus, ela geme e ela suporta angústias. Se você verificar o contexto, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo diz que toda esta criação ficou sujeita ao pecado por causa da queda dos nossos primeiros pais no jardim do Éden. Então, de fato, o que acontece com a natureza que ela geme? O apóstolo Paulo explica no versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que tanto a criação como nós também, que temos o Espírito Santo, gememos esperando aquele grande dia, o dia em que nosso corpo será glorificado. Então, depois de discorrer sobre estes dois seres que gemem pela nossa glorificação, que anseiam pela glorificação do nosso corpo, o apóstolo Paulo também fala do Espírito Santo. Por isso é que ele diz no versículo 26 que, de semelhante modo, também o Espírito geme diante de Deus por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Aqui é que está o X da questão. As pessoas dizem que nós não sabemos orar e por isso o Espírito de Deus interpreta diante do Pai aquilo que nós estamos pedindo. E dão como exemplo algumas coisas. Pai, ele não quer falar sobre esse carro, por exemplo, que ele está pedindo. Ele está pedindo não um carro velho, mas ele quer um carro novo. Geralmente as pessoas colocam dessa forma. Eles dão outros exemplos quando nós fazemos orações baseadas em nosso sofrimento e não sabemos o que falar diante de Deus, e dizem que o Espírito corrige aquilo diante de Deus. Na verdade, isso é um grande problema, porque sugere que Deus não entende as nossas orações e ele precisa que o Espírito de Deus fique lá interpretando para ele o que nós estamos querendo dizer. Então, isso não é verdade. Mas assim como a criação e também nós que temos o Espírito gememos aguardando a redenção do nosso corpo, o Espírito Santo também geme diante de Deus aguardando este dia em que esta obra de santificação que ele já está fazendo em nós chega ao seu cume, chega ao seu clímax. E é exatamente isso que o Espírito faz diante de Deus. Ele intercede por nós, ele ora por nós, ele geme aguardando que chegue o dia em que o processo de santificação que ele faz em nós termine e chegue então a glorificação, onde o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo.